Criando o futuro com paixão, usando de compaixão. Capítulo 5. Nós aprendemos que as características de qualquer ser vivo são definidas pelo seu código genético, o DNA. Sabemos que todas as células de qualquer ser vivo têm o mesmo DNA, tanto no caso de plantas como de animais, o que leva à seguinte dúvida: na formação de um ser vivo, são formados órgãos e tecidos diferentes. Por exemplo, no caso do feto humano, temos a formação de ossos, cérebro, pele, sangue, coração, veias, pulmão e muito mais. Como cada célula sabe no que ela deve se transformar, dependendo do lugar onde se encontra? O que provoca essa diferenciação? Sendo que o DNA de todas elas é igual? Já refletiram sobre isso? Não é um grande mistério? Sou muito curioso. Quando tive essa dúvida, comecei a pesquisar o assunto, buscando uma explicação. Certo dia eu estava em uma livraria e um livro de capa azul na estante chamou-me a atenção. Chegando perto, vi que o título era Medicina Vibracional, uma medicina para o futuro, e o autor era um médico norte-americano chamado Richard Gerber. Na contracapa, explicava que, neste livro, o Dr. Richard Gerber nos leva à compreensão e à aceitação desta nova modalidade de medicina. No livro, resultado de mais de 12 anos de leituras, estudos e pesquisas, o autor constrói um lúcido modelo do organismo humano, partindo do físico e chegando ao etérico. Depois ele segue em frente, para também incluir no modelo as propriedades e características das energias sutis dos planos espirituais. Assim, passamos a entender o organismo humano como uma série de campos de energia multidimensionais que se influenciam reciprocamente. Ao desenvolver este modelo em termos científicos e ao endossá-lo com algumas das mais recentes e fascinantes pesquisas clínicas laboratoriais, medicina vibracional permite que o leitor aprecie de forma mais plena a linguagem usada na comunicação entre o corpo, a mente e o espírito, cujo desdobramento atual é a medicina holística, que estuda o corpo humano na sua íntegra. Além de discutir os diversos mecanismos de cura, o livro é também uma introdução e uma nova maneira de encarar a saúde e a doença de modo geral. Trata-se de uma tentativa de ir além do modelo de doença geralmente aceito pela medicina tradicional, a fim de compreender de forma mais profunda por que nossos pensamentos e emoções
afetam a nossa fisiologia e de que modo terapias tão simples, à base de ervas, de água e essências florais, por exemplo, podem ser agentes de cura tão eficazes. Conclui afirmando que medicina vibracional é, sem dúvida, o mais definitivo e inteligente livro já publicado a respeito da medicina energética, cobrindo todos os campos da arte de curar que se convencionou reunir sob a denominação geral de medicina alternativa. O livro foi publicado em 1988 e estávamos no ano 2000 quando comecei a pesquisar e procurar uma resposta que explicasse como as células sabem no que elas devem se transformar durante a formação de cada ser vivo. Fiquei entusiasmado com a descrição da contracapa. Parecia que alguma força superior colocou o livro na minha frente de propósito. Comprei o livro e comecei a sua leitura assim que cheguei em casa. Senti que estava entrando num universo de conhecimentos totalmente novo para mim. Foi com um grande entusiasmo que realizei esta leitura. Para a minha grande alegria, numa parte do livro estava a provável resposta que eu estava procurando. Usando de técnicas sofisticadas, conseguiram determinar que, ao redor de uma semente de uma determinada planta, havia um campo de energia, o qual tinha o formato da planta que aquela semente iria formar. Isso explicaria a formação da planta, usando como informações o DNA e um campo de energia. Uma das funções do campo de energia seria definir no que cada célula da semente em crescimento deve se transformar, dependendo da sua posição no espaço. Parece uma teoria bastante consistente, que apresenta o elo faltante para explicar como se formam os seres vivos, usando de duas informações complementares: a informação do DNA somada à informação de um campo energético. Segundo pesquisas citadas no livro, conclui-se que as doenças se manifestam primeiro como desequilíbrios neste campo de energias e somente depois aparecem como problemas nos corpos físicos. No Japão, há cidades que realizam um check-up periódico em toda a população, determinando se há desequilíbrios no campo de energias de cada pessoa, através do uso de aparelhos adequados. Com isso, conseguem iniciar o tratamento antes da manifestação de sintomas no corpo físico. Não é fantástico? No futuro, quando esse tipo de conhecimento se difundir, poderemos praticar uma medicina preventiva altamente eficaz, o que deverá reduzir muito o sofrimento provocado pelas doenças. Agradeço a atenção de todos que me seguiram até aqui e semana que vem voltaremos a conversar.